Igreja, eita glória, estamos ligados, né, irmão? Ligado aonde, pastor? Não é na internet, não, é na videira verdadeira. Oh glória! A Bíblia diz, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que nós devemos estar ligados, conectados à videira verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Ele é que nos dá vida. Nós só temos vida, irmão, porque nós estamos ligados à videira, amém? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia no livro na carta aos Hebreus. É uma carta, para quem não sabe, irmão, é uma carta anônima, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quem não sabe, quem escreveu a carta aos Hebreus, louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, eu prometo para os irmãos que eu vou ser breve hoje. Eu nunca pensei que eu ia me cansar, né? Sempre durante a jornada da minha vida, irmã Simara, eu trabalhava o dia todinho. E quando chegava à noite, eu não estou com mentira não, irmãos, chegava à noite eu tinha a mesma disposição, era impressionante. Depois do banho, toda a fadiga saía, e perdurou isso por muito tempo, presbítero Sérgio. É tanto que, antigamente, quando eu chegava aqui no Pau, eu trabalho o dia todo, e quando eu chego aqui, parece que não tem cansaço, né? Mas eu confesso que, para vocês, que hoje, eu acho que é a idade que pesa, né? Não é verdade, irmão Zé Roberto? Porque, meus queridos, enquanto você acha a carta aos Hebreus, no capítulo 11, para quem não sabe, eu passei esses dias lá para a casa do meu sogro, porque o meu sogro, irmão, eu torno a repetir, ele não tem uma casa, irmão Zé Roberto. E um dia eu fui para a regional do encontro de regionais no Acaraú, e eu fui lá para a casa dele, e ele mora de favor num colégio que o filho dele morou, que o filho dele já entregou para outro filho, que tem esse filho morando, ele está morando mais o filho dele de favor, irmãos. E não estou falando mal da casa, mas não tem estrutura para um ser humano morar lá não, irmã Terezinha. Para começar, irmão Zé Alberto, lá no canto que eu durmo é morcego até dizer já chega. Aí eu fico sentindo aquela catinha de merda e de mijo de morcego. Fico sem ar. Aí ele, irmão, eu cheguei lá e ele me falou da casa dele, irmão. Opa, pastor Chaga, queria tanto concluir essa casa. Eu disse, rapaz, reúne seus meninos que nós vamos terminar essa casa. Aí eu peguei, irmã Terezinha, numa semana eu fui. Aí trabalhei lá, trabalhamos, só saí de lá quando nós terminamos a casa. Aí vim para casa. E aí, irmã Eduardo, já colocou o teto? Para a gente estar concluindo o teto. Mas acabou o tempo. Tempo de quê, homem? Os meninos já estão ocupados. Não se preocupa não que eu estou indo amanhã para ir, que foi nessa semana, né, que eu estava. Eu disse, olha, segunda-feira não, mas terça-feira eu estou aí para nós terminar esse teto e botar as telhas em cima. Eu cheguei lá, irmã Terezinha, e é porque chove lá quase todo dia, viu, irmão Roberto? Ou lugarzinho chovedor, viu? Isso. Irmã Terezinha, eu cheguei lá, embora, menino. Aí nós fomos colocar o resto do teto. Jogamos as linhas em cima, os caibas, as ripas e telha. E telha, cai telha e telha, e ninguém me parava não, meu irmão. Não parava de jeito maneira. Era direto. E eu subindo escada, descendo escada, isso daqui meu tá tudo doído, ó. Essas batatas das minhas pernas aqui. Sobe com telha, sobe. Aí quando deu ontem, meu dia, presbítero Sérgio, nós tínhamos botado toda a telha em cima. Glória a Deus. Agora vamos embora. Aí ele disse, não faça isso não, deixa para vocês só amanhã, rapaz. Vá-se embora do jeito que você está cansado aí. Eu tenho um culto para dirigir lá na casa de uma irmã.
E uma vez eu já pedi o presbítero Sérgio para ir dirigir lá, porque eu estava viajando, né? Eu não queria pedir de novo, porque ela achava, para o pastor, toda vez que eu peço para dirigir, tem um culto, o pastor não está aqui na minha casa. Aí se eu vou, eu saí de lá 4 horas, irmão, na minha motinha. Ganhei uma bacurinha do meu sogro. Pega lá esse bacurinha aí para ti. Amarrei na garupa da moto, trouxe. Quando antes de escurecer, já estava aqui dentro. E de lá de onde eu fico, irmão, para Itarema, é só 5 quilômetros, irmão Zé Roberto. 5 quilômetros. Antes de escurecer, Sérgio, eu estava no meu portão, abrindo, entrando e agradecendo. Te dou graças, Senhor. Porque o Senhor me levou e me trouxe em paz. Quando foi hoje, irmão Zé Roberto, 6 horas da manhã eu já estava de pé no Adrilô Parque, já serviço de 2 dias eu fiz só hoje, porque eu faço na quinta e na sexta, né? Mas eu tive que fazer hoje, limpar a piscina todinha. Meu irmão, não sei como é que esses braços aqui aguentam. Mas, se fosse um pastor que gostasse de se escorar nos irmãos, ligava: presbítero, ou auxiliar Zé Roberto, ou dirige aí que eu não vou hoje não. Deus me guarde, irmão. Eu venho para cá se arrastando, mas em casa eu não fico nunca. Eu fico, Sérgio, doente se eu ficar em casa. Se eu ficar em casa eu fico mais cansado, mais doente ainda. Mas quando eu venho para cá, irmão Zé Roberto, eu me sinto bem e vou para casa e digo: obrigado, Senhor, porque mais uma noite eu estive na tua casa te adorando, te exaltando, porque se eu não vir, irmão, me falta uma coisa. Se eu não vir, a minha esposa me conhece, sabe, às vezes ela diz assim: ó, meu filho, deixa eu ficar. Não, vamos comigo. Esse negócio de querer ficar em casa, não, eu arrasto mesmo. Desde quando nós se casamos é assim, irmão, ela pede para ficar em casa, eu não deixo não. Bora! Casou foi comigo, casou foi com crente. Tem que ser crente também. Hebreus capítulo de número 11. Então, irmãos, eu vou tentar ser o mais breve possível, mas tentar ser o mais objetivo possível. Amém? Hebreus capítulo de número 11 diz assim: pode ficar sentado mesmo, irmão, não precisa se levantar. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladará, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Verso de número 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que é o galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se via, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou nas terras da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem
a mesma Sara, obrigado, irmão Roberto, recebeu a virtude de receber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido, pelo que também de e esse já adormecido descenderam tanto em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e as crendo, abraçando-as, confessaram que era estrangeiro e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor. Isso é a celestial, pelo que também Deus não se envergonha dele, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu a Abraão Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas, o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamado a tua descendência, considerando que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também figura dele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou a Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um de seus filhos e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandado do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Olha, irmão, versículo de número 25. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riqueza o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha visto a recompensa. Pela fé deixou o Egito, e não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. E o último versículo, irmão, vamos lá por último, 40. Provando Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fôssemos aperfeiçoados. Você pode dar glória a Deus misturado com aleluia? Glória a Deus. Eu gosto muito, irmão, deste capítulo, e toda vez, diaconisa Terezinha, que eu leio este capítulo, eu fortaleço a minha fé. E quando eu passei, o Serginho, por este capítulo 11 da carta aos Hebreus, meu coração chora de alegria, e ao mesmo tempo como se eu me transportasse para as cenas, irmão José Roberto, que estes homens chamados de heróis da fé, eles passaram, aleluia. O que eles tiveram, irmã Daiane, de passar para alcançar as promessas de Deus. Mas eles não iam alcançar isso, irmão, se eles não tivessem fé, se eles não acreditassem nas promessas de Deus, naquilo que Deus o prometeu. Veja só, irmão, Abraão, ele está na terra dos pais dele, na casa do pai dele, ele escuta
a voz de Deus chamando, e ele não hesitou, irmão Zé Roberto, em obedecer aquela voz, aleluia. E o versículo 40, irmão, vai dizer que provando Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que Ele sem nós não fôssemos aperfeiçoados. O que é que nós aprendemos aqui, igreja? Aleluia. Que estes homens sofreram tanto, diaconisa Terezinha, mas eles estão esperando a cidade celestial, só que eles só vão herdar a cidade celestial, aquilo que nós também estamos esperando, aleluia, só quando a igreja, quando nós fomos arrebatados. Eles passaram por luta, eles passaram por prova, Serginho, mas eles não alcançaram ainda o arrebatamento da igreja. Sem o arrebatamento da igreja, aleluia, eles não seriam aperfeiçoados. Quando Jesus voltar, aleluia, estes homens que sofreram, um dia vão estar lá, junto com aqueles que batalham pela fé, que uma vez foi dada aos santos, aleluia. E fé, irmão, não é para qualquer um não, oh glória. Fé é para quem realmente vive o sobrenatural de Deus, o impossível de Deus. A fé, irmão, é fundamental nas nossas vidas, porque tem momento, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que você dá vontade de chutar o pau da bandeira e dizer, aleluia, Deus, eu não aguento mais, oh glória. Mas se a gente, Serginho, olhar para estes homens, nós não sofremos nenhum pingo que estes homens sofreram. A Bíblia vai dizer, relatar, irmão, que Moisés, ele preferiu sofrer no deserto. Quem é, Serginho, que está num palácio, que está nas suas regalias, vivendo, irmão Jeremias, do bom e do melhor, para sofrer no deserto escaldante, no sol, irmão Zé Roberto, onde você sabe, de dia é um clima e de noite é outro, de dia é sol e de noite é frio. Quem é que quer saber? Quem é que quer saber, irmão, de sair do seu aconchego, aleluia, para cumprir a sua fé que Deus designou para você? Nós estamos vivendo os últimos dias e as pessoas não querem viver mais a fé, o chamado que Deus escolheu para ti, aleluia. Porque o nosso conforto do nosso sofá, irmão, é muito bom demais. A sombra da nossa casa é bom demais. Nós não queremos mais padecer por causa do Evangelho, por causa da fé que Deus nos chamou. Nós achamos bom curtir, nós achamos bom, irmão, fazer tudo que essa terra oferece, mas nós deixamos a vontade de Deus por último. Quando a palavra de Deus diz para nós que primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Oh glória! Nós estamos preocupados, a nossa fé nós deixa de lado quando nós estamos muito preocupados com o nosso corpo físico, com a nossa estética. Nada contra se você gosta de andar bonitinho, isso não é errado, aleluia. O problema é que nós esquecemos que nós temos que exercitar, Serginho, a nossa fé também, porque o exercício corporal pouco proveito tem, irmão, mas a nossa fé, o exercício da nossa fé tem um proveito grandioso. Oh glória, aleluia. Tem gente que pensa que Deus é empregado dele. Como, pastor?
pastor? Ele anda em todo lugar, mas na igreja ele só vem no dia que ele quer. E Deus, meu irmão, não é teu mordomo não, é ao contrário, nós é que somos mordomos dele. É ao contrário, nós não fazemos a nossa vontade, nós devemos fazer a vontade de Deus. E fé, irmão, é isso. A fé, aleluia, não é só vir para um culto adorar a Deus. A fé vai muito mais além do que isso, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A fé vai além do que nós imaginamos, porque nós esperamos a nova Jerusalém, a cidade de Deus, aleluia. Então nós devemos nesses últimos dias se apegar mais a Deus, porque a fé é fundamental para a vida do cristão, pois as escrituras afirmam que sem fé é impossível agradar a Deus. Glória, aleluia. Eu prefiro estar cansado dentro da igreja, aleluia, adorando a Deus, porque eu sempre aprendi no culto, irmão, desde novinho, que num culto é interligado com Deus, mente, alma, espírito. Oh glória! E eu sei que mesmo fisicamente, eu estando cansado, eu sei que espiritualmente, aleluia, o meu espírito se renova dentro de mim, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, qualquer coisa nós fazemos por nós, ou nós não fazemos para o reino de Deus. Tudo, Serginho, nós queremos alcançar o nosso objetivo. O Serginho, eu acho que ele já tirou do coração dele o sonho dele ser jogador. Não sei se ele ainda tem essa... Mas o Serginho, irmão, move céus e terra para estar no Paraná. Quem tem sonhos, irmão, move céus e terra para realizar. Oh glória! Nós que temos sonho na obra de Deus, irmão, nós devemos usar a nossa fé para fazer a vontade de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos que ter fé, irmão, porque a fé agrada a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar para Deus avivar a igreja dele. Vamos fazer, Serginho, como disse Abacuque: aviva, ó Senhor, a tua obra, e no meio dos anos a notifica. Aviva, Senhor, a tua obra. Nós precisamos nesses últimos dias, irmão Simara, ser crentes mais avivados. Porque tem uma tal de internet, irmão, chamada dentro do celular, que tem acabado com mente de crente. E eu torno a repetir, irmão. Quando você vê, eu vou dar um conselho para a igreja. Diz um adágio popular que conselho e café toma quem quer. Meus irmãos, quando vocês verem aqueles negócios na internet de vídeo, de pastor discutindo um com o outro, não dê ibope para aquilo, irmão. Passe para cima. Escute uma mensagem que edifique a tua fé. Escute uma mensagem, aleluia, que te coloque na presença de Deus. Mas aquele bocado de pastor, de não sei quem, querendo ser melhor do que o outro, querendo ser mais sábio do que o outro. Vamos lá, me marcaram neste vídeo. O que é que você acha disso daqui? Irmão, os caras ali só ganhando dinheiro através da internet, e nós como bobo, caindo de patinho, dando curtida, dando aleluia, ibope para aquilo. Igreja, se acorda. Oh glória.
Nós precisamos ter uma fé firmada na pessoa de Jesus Cristo, aleluia. E se eu fosse dar, irmão, um tema para essa doutrina, eu dizia o poder da fé. A fé, ela arranca o mal, aleluia. A fé, ela nos aproxima de Deus. A fé, ela nos leva a um âmbito espiritual de intimidade com Deus. Por que muitos crentes estão voltando atrás, irmão Zé Alberto? Porque falta fé. Eles andam, eles caminham, irmão Dinei, e acabam desistindo, porque eles não acreditam que tem uma pátria celestial preparada para eles. Oi, como é? Se embaraçam bem rapidinho com as coisas desse mundo. Por que os antigos alcançaram a fé, irmão? Alcançaram o testemunho diante de Deus? Por causa que a luta estava matando eles. Por causa, irmã Edileuza, que os problemas batiam. Parecia até que estes homens não sofriam problema. Que conversa é essa? Sofria sim. A pressão psicológica que Moisés sofria, irmão, foi uma pressão tão grande, aleluia, que Deus mandou ele falar a rocha, e ele pegou, deu uma lapada na rocha, bateu na rocha. Pressão psicológica. Imagine o que aqueles homens passaram, irmão, para obter uma cidade celestial. E eu quero aqui dizer, Moisés pode até não ter entrado, Serginho, na terra prometida, lá Canaã, mas ele vai entrar na celestial, na terra prometida celestial, aleluia, porque Deus prometeu, e aquele que prometeu é fiel para cumprir. Oh glória, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Qualquer coisa que fizemos para nós ou para o reino de Deus, irmão, depende de fé, depende para obtermos bom êxito, pois está escrito: o justo viverá pela... Só vive pela fé, irmão, quem é justo. Só vive pela fé, irmão, quem crê, irmão Yuri, nas promessas de Deus. Glória. Assim, quando eu casei com minha esposa, irmão, eu passei uma luta tremenda, irmã Simara. Tremenda mesmo. Eu pensava, Serginho, que eu não ia atravessar, porque para quem não conhece nós, irmão, eu e minha esposa, penso que toda a vida foi um mar de rosa. Nós morávamos, irmãos Zé Roberto, assim quando nós casamos, de favor, numa casinha de taipo, e a cobertura era o que, irmão? Palha, Serginho. E eu fui, minha profissão, uma das minhas profissões foi pescador, e eu pescava para sustentar a minha família, irmão. Chegava das águas, tinha vez que eu saía de casa uma segunda-feira, vinha chegar no sábado, todo tempo só dentro d'água, irmão Zé Alberto. Dentro d'água direto, para poder botar o sustento dentro da minha casa. E nunca reclamei. Eu chegava, irmão, ainda dava graças a Deus, eu chegava cansado. O meu pastor ainda dizia assim: ei, irmão Chago, vai evangelizar? Meu irmão tinha passado uma semana todinha nas águas, 2 dias para dormir, irmão Simara, porque lá ninguém não dorme não, a gente passa a noite, irmão Zé Alberto. E ele chegava assim: você já chegou, vou fazer uma visita lá no interior? Irmão, eu ia assim, ó, cambaleando, mas eu ia. Oh glória. Tinha hora que eu queria dormir pelo caminho, mas eu ia, irmão. Eu atravessava rios. Glória a Deus. Sabe o que é isso, irmão? Não é para querer se mostrar, não, é para dizer, aleluia, que até aqui a nossa fé
tem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, agradado a Deus. Porque quando a gente murmura, irmão, a gente passa da frente da fila de Diaconisa Terezinha, lá para trás. Pensa numa cantiga do diabo, irmão. É tudo você murmura. Irmão Zé Roberto, tem gente que uma coisinha não dá certo, murmura. Qualquer coisa, não sei o quê. Se caiu uma xícara no chão, é motivo. Se caiu uma tampa da garrafa, é motivo de murmurar. Meu irmão, se uma coisa não deu certo, murmura. Ei, irmão, murmurar é para os soberbos. Mas a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes. Então agradeça nesse momento difícil que você passa, mas tenha fé. Não deixe a força do mal vencer aquilo que Deus colocou no teu coração, que é a tua fé. Oh glória. Eu já vou, irmã Daiane, com quase 30 anos que eu sou crente, e eu sou feliz. Oh glória. Tem gente que diz assim: rapaz, eu já estou com 30 anos, não vi nada, eu acho que eu vou sair deste negócio. Mas pelo contrário, cada vez que passa, minha irmã, eu sou crente mais ainda. Eu me firmo mais ainda, aleluia. Eu tenho mais experiência com o nosso Deus, com o teu Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o que é fé, irmão? A fé é a certeza das coisas que se esperam. Isso aqui é fé. Deixa eu beber aqui uma águazinha, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Fé é a certeza das coisas que se esperam. A palavra certeza, traduzida, irmão, é firme. Certeza é você estar firmado, pois a Bíblia diz, aleluia, que o homem que alicerçou a sua casa sobre a areia, irmão Zé Roberto, esse não tinha fé, Serginho, porque veio os ventos, a tempestade, soprou contra aquela casa, e mas o homem prudente, irmão, o homem que tem fé, irmã Daiane, o homem que tem fé, irmão Yuri, é como aquele homem que edifica a sua casa sobre a... Pode abater vento, irmão, pode vir tempestade, mas ela está firmada na rocha, e essa rocha se chama Jesus de Nazaré. A tua fé está firmada na rocha, meu querido. Oh glória a Deus, aleluia. A tua fé, louvado seja o nome do Senhor Jesus, deve andar alicerçada na presença de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Essa certeza é o mesmo que estarmos no lugar firme, seguro, sólido. Jesus afirmou na parábola dos dois fundamentos, louvado seja o nome do Senhor, que a fé é firmada no alicerce, e o alicerce, Serginho, é Ele. Então abra aí Lucas, Serginho, para a gente ver aí, Lucas 6, 46 ao 49, lê aí para mim, por favor. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as obedece, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra,
sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Meu Deus, misericórdia, irmão. Às vezes a gente chama Senhor, Senhor, e nós não fazemos o que o Senhor manda, né? Glória a Deus. Irmãos, esses ventos que Jesus quis falar, e eu vou só conjecturar aqui, estes ventos significam as tribulações que tu passa no teu casamento. Você tem vontade de deixar o seu cônjuge porque acha que ele é muito difícil de se conviver. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmão, irmã, Deus te deu ele, Deus te deu ela, então não fuja dessa responsabilidade. Se você casar com outro, é da mesma forma ou até pior. Às vezes tem gente que diz assim: eu vou deixar a minha esposa porque ela não presta para isso, não faz nada em casa. Faça isso não. Ore, busque a Deus, que Deus vai transformar ela. Ore, busque a Deus, que Deus vai transformar ele. Ele pode ser ruim, mas foi ele que Deus te deu. Ela pode ser ruim, foi ela que Deus te deu. Não, pastor, se ela fosse menos ruim, mas ela não é ruim não, ela é feia. Mas foi tu que escolheu, camarada. Ele é feio, mas foi tu que escolheu. Por que tu não viu antes? Não, vai ver a feiura agora, irmão Zé Roberto. É assim. Ora para Jesus colocar um colírio nos teus olhos, que tu não está enxergando bem não. Então, irmão, tudo isso nós devemos entender sobre a nossa fé. Aguenta o rojão. Glória. Não é ruim, né? É ruim quando o pastor fala assim, né, irmã Terezinha? Não é ruim, né? Quem é casado sabe do que eu estou falando. Quem vive a dois, irmão, sabe do que eu estou falando. Mas é isso que Deus quer de nós. Nós sofrendo por causa do Evangelho. Diaconisa Terezinha, Deus não, olha irmão, Deus não prometeu vida boa nessa terra. Pelo contrário, não é, irmãos Alberto? No mundo tereis aflições. Então, se você não aguenta ter aflição, é porque a sua fé, meu irmão, não é suficiente para agradar a Deus. Então, você precisa rever o seu conceito de fé. Porque a minha fé que eu tenho em Deus faz, diaconisa Terezinha, que eu atravesse as lutas. Que foi que o salmista Davi disse no Salmo 23? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal. Irmão, é aquilo que nós aprendemos. Às vezes nós oramos: Jesus, afasta de mim isso daí, Jesus, tira isso daí, eu não quero passar essa luta. Mas Deus está contigo nessa luta, meu querido. Deus te colocou nessa luta, não para você murmurar, ou não para pedir para tirar dessa. Não, Senhor, Senhor, me faz passar na luta. É isso que o salmista está dizendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. A fé do salmista, irmão, era uma fé inabalável, irmã Terezinha. Porque um rapaz para enfrentar um gigante, Sergião, só com uma funda, irmãos Alberto, um guerreiro preparado. E a Bíblia diz, irmão, que Davi olha para o gigante e diz: tu vens a mim com espada
e lança, com lança. Eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus a quem tem afrontado, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fé quer dizer confiança, Serginho. Se nós não tiver fé, nós não temos confiança. Pode prestar atenção. Quem era Pedro, irmão? Pedro era um caba bipolar. Uma hora está de um jeito, outra hora está de outro jeito. E Pedro, quando viu Jesus andando sobre as águas, que foi que ele disse? Senhor, se é tu mesmo, me faz eu ir até ti sobre as águas. E Jesus, pode vir, Pedro. Aí o homem estava com fé, irmã Terezinha. Fé faz o homem andar sobre as... Só que na circunstância da caminhada, Pedro olha para as ondas, irmão. Porque se você já foi pescador, não sei se aqui tem pescador, quando você olha para a onda, dá medo mesmo. Se você for pescador de água doce. Quero ver pescador de água corrente, irmão. Olha, só para você ter uma ideia, irmão, as águas correntes, elas são tão violentas, elas correm tão rapidamente, Serginho, que você, para pescar no alto mar, você precisa de uma chumbada de no mínimo 2 quilos para ela afundar, porque se botar uma chumbada de meio quilo, ela não vai, porque a correnteza não deixa. A chumbada fica boiando, porque as correntezas são violentas demais, irmão. E você passa por um lugar, você vê que chega chia. Então Pedro, irmã Terezinha, ele até começou a andar, mas irmão Dinei, quando ele olhou para a circunstância, ou seja, quando ele olha de lado para as ondas, irmão, aí ele disse, é agora que eu vou afundar. Fé, irmão, põe no teu coração, é confiança. E não é confiança no homem, não. É confiança no Deus Todo-Poderoso. Fé, irmã Daiane, é um negócio inabalável. Pastor, que negócio inabalável é esse? Que o capeta pode chegar com a doutrina dele o tanto que ele quiser, irmão Roberto. Eu estou firmado em uma fé, em um propósito, num Deus que tudo pode. Eu não mudo no meu pensamento, irmã Terezinha, porque tem um caba dizendo acolá que não acredita na passagem da Bíblia. Eu não estou nem aí para ele, se ele acredita ou não. O que importa é a minha fé firme, confiança. Fé quer dizer confiança. Por isso que os antigos alcançaram testemunho. Por isso que nós vamos até aqui, por causa da fé. Oh glória. Teve um tempo, irmão, na minha vida, assim que eu casei, eu não tinha nenhum emprego para dar de comer minha família. Porque muitas das vezes, irmão, a gente não tinha todo dia peixe para vender. Você já ouviu aquele adágio popular, irmão? Um dia é da caça, outro é do caçador. E aquele adágio que diz, um dia é da pesca, não sei se vocês ouviram, mas lá em Chaval tinha muito. Um dia é da pesca, outro é do... Lembra da pesca maravilhosa? De se passar a noite todinha. Aí dá-se o adágio popular. Aquele dia foi da pesca. Não foi do pescador, mas quando Jesus chega, é o dia do pescador. Porque um dia você vai para pescar, irmão. Tem dia que você não pega nem para fazer o do feijão. Você volta com as mãos abanando, porque você não pode ir todo dia e querer todo dia, né, irmão? Então eu tinha que me acostumar com isso. Eu disse, rapaz, eu vou pescar hoje. Deus é contigo. Mas no dia que Deus não quer dar, irmão, não se estribuche não, que é pior.
Mas eu orava a Deus, irmão, e Deus supria a minha necessidade a si mesmo. Eu fecho a Bíblia aqui. Fé é confiar. Fé é ter firmeza naquilo que você depositou. Então, se sua fé é em Jesus, as ondas podem estar rugindo de um lado e do outro, mas você não vai olhar para a dificuldade. Oh glória, oh glória, oh glória. Você pode dar glória, irmão? Oh glória. Você pode estar passando o que você está passando, mas você vai dizer: Jesus, segura na minha mão e passa nesse vale comigo. Então entenda uma coisa dessa noite, irmão. O sentido, irmão José Roberto, que eu estou pregando nessa noite, não é uma fé que Deus, Serginho, vai te dar um carro. Entenda o que eu estou dizendo, irmão José Roberto. Entenda o que eu estou dizendo, igreja. Que a fé que eu estou pregando nessa noite não é uma fé que amanhã você pode estar com emprego ou com a casa dos teus sonhos na mão. O que eu quero dizer, que a nossa fé, aleluia, é firmada naquilo que nós não vimos, que é a nossa pátria que nos aguarda, é a espiritual, aleluia, é aquilo que agrada a Deus, é aquilo que chama a atenção de Deus. Abraão, ele chamou a atenção de Deus. Enoque andava, era abraçado com Deus, andava abraçado com ele, irmãos Alberto. A Bíblia diz, Sergião, que ele não foi visto porque foi transladado. Fé, irmão, é você estar sofrendo como José sofreu dentro do calabouço, mas se manteve fiel, porque sabia em quem tinha crido. Fica de pé, igreja. Entenda o propósito de Deus para a tua vida nessa noite. É o inimigo querendo te roubar de Deus, e Deus dizendo para você: meu filho, alimenta a tua fé, aguenta a luta, aguenta, aleluia. Deus está no controle da situação, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu me esqueci, meu. Na próxima vez eu chamo, aleluia. Amanhã, irmão Zé, culto de jovem. Provavelmente, irmão, eu não sei se eu vou amanhã para a Lagoa do Curral, porque a igreja lá em Granja, então tiraram lá o forro, Sergião, e parece que não estavam percebendo, porque ela era forrada, e o cupim está comendo o teto, está perigoso cair por cima dos irmãos. E amanhã o pastor Israel fez um mutirão, e provavelmente eu estou indo amanhã para a Granja para ajudar lá a levantar a igreja, fazer massa, tirar o telhado lá. Primeiro que eu vou chegar lá foi um cupinzão que eu vi lá. Eu vou subir para tirar aquele cupim, eu não vou deixar lá não. Se eu for pegar uma escada, eu vou tirar o cupim de lá, irmão. Sabe que tamanho é, irmã Terezinha? Desse tamanho, ó. E a sorte não, é Deus. O cupim, presbítero Sérgio, pegou uma linha de uva. Mas se fosse, porque a madeira lá é maçaranduba. Se fosse outra madeira, irmão, tinha detonado, porque os caibos não é maçaranduba e eles já estão, ó. Foi mesmo, irmão Zé Alberto. Rapaz. Então eu peço oração, irmão, que amanhã eu estou indo à Granja, né? Se algum dos obreiros se habilitar, quiser ir para a Lagoa do Curral, eu entro em contato com o irmão Manel e vocês vão lá no meu lugar, porque provavelmente amanhã eu vou estar em Granja o dia todinho, amém? Presbítero Sérgio nos despedindo em oração, e eu dou as bênçãos apostólicas.